E a gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero dar continuidade a esse estudo que nós estamos fazendo acerca da salvação, pecado para a morte, coração endurecido. E agora eu quero ver aqui com vocês um personagem muito enigmático, um personagem que muitas pessoas têm dúvidas acerca ainda dele, e esse personagem é Judas, tá? Judas Iscariote. Uma coisa que a gente precisa ter em mente com relação a Judas Iscariote é que, apesar de nós vermos ali nas Escrituras que existem profecias fortíssimas contra ele, ainda assim, Jesus o chamou para ser apóstolo. Então, nós precisamos resolver essa problemática de entendermos se, de fato, o fato de estar escrito nas Escrituras, né? Está escrito nas Escrituras que Judas iria traí-lo. Judas o traiu porque estava escrito, né? Ou assim Deus escreveu porque já tinha visto que Judas, pelo seu livre-arbítrio, ele iria traí-lo. Bom, então, sem mais delongas, vamos mostrar aqui um pequeno resumo da vida de Judas para que a gente possa compreender, então, o que de fato aconteceu, né? E por que que a Bíblia, as Escrituras, elas falam dessa forma, né? Para que se cumprisse as Escrituras. Por que que tem essas expressivas assim lá na palavra de Deus, certo? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá? Olha só. Começo do ministério de Judas, ó. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Tá vendo aí? Se tornou o traidor. Então tá bem aqui, ó, tá bem claro aqui, ó, que se tornou o traidor. Ele se tornou, né? E deu-lhes o poder de serem feitos, né, de se tornarem filhos de Deus, né? Ó, se tornou. Ele que se tornou o traidor. Perfeito? Então, ó, a palavra aqui está bem clara. Se tornou o traidor. Perfeito? Ele, quando Jesus o chamou, ele não o chamou para ser um traidor, ainda que Deus já soubesse o que Judas iria fazer de acordo com o seu livre-arbítrio, certo? Ele já sabia qual seria a posição, a atitude que Judas iria tomar. Deus já sabia qual seria a atitude que Judas iria tomar. Mas, mesmo assim, Jesus o chamou para ser apóstolo, seu discípulo. Está aqui, ó. E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então, Judas foi escolhido para ser apóstolo e se tornou. Ele se fez o traidor. Um outro texto importantíssimo, a gente não pode perder esse texto de vista, é o que está aqui em Marcos, capítulo 6, versículos 7, 12 e 13. Olha aqui que interessante esse texto, ó. E chamou os 12, inclui Judas Iscariote, e começou a enviá-los a dois e dois. E deu-lhes poder, olha, ó, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então você está vendo aqui, ó, Judas Iscariote exercendo um papel, né, de expulsar demônios.
Judas estava expulsando demônios. Mas lá no início, lá de João, no capítulo 6, Judas já era chamado de diabo. Um de vós é o diabo, né? Ou seja, havia no entendimento de Jesus a revelação de que Judas iria traí-lo, que em um determinado momento Judas iria se desviar, se tornar um traidor. Perfeito? Já havia esse entendimento. E aqui Judas está expulsando demônios. Isso quer dizer muita coisa, porque só pelo fato dele receber o Espírito, o que a Bíblia fala em João no capítulo 10? Que todos aqueles a quem foi dirigido a palavra, ou seja, recebeu o Espírito, esse é filho de Deus, né? É filho de Deus. O texto diz: vós sois deuses. Só em receber o Espírito e só ter esse ministério já torna aquela pessoa, né, é um selo de que ela era um filho ou uma filha de Deus. E olha mais o que o texto vai dizer aqui, ó. E saindo eles pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios, quem? Os 12. E ungia muitos enfermos com óleo e os curavam. Tá vendo aqui? Olha o que Judas fez. Tá? Judas, ele não tinha um coração ruim no início. Deus, Jesus aqui no caso, deu poder a ele, autoridade, unção. Através dessa unção, através dessa autoridade, ele expulsava demônios, ele curava os enfermos. Perfeito? Então não eram sinais e prodígios de mentira. Era algo puro ainda no início do ministério de Judas Iscariote. Só que entrou um determinado momento em que Satanás entrou em Judas. Está aqui, ó, entrou, porém, Satanás em Judas. Ok? Aqui, ó, entrou nele, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um número dos 12. É a primeira vez que isso acontece? Não. Você veja lá, em Atos 5:3, acerca de Ananias e Safira, que Pedro pergunta, ó, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então, quando Satanás entra no coração da pessoa, no caso aqui, o próprio Satanás possuiu Judas, é porque a pessoa já está com o coração, né, totalmente endurecido. Totalmente endurecido. Jesus sabia que isso ia acontecer. No início, estava lá Judas recebendo o Espírito, curando os enfermos, expulsando demônios. Isso é uma prova viva de que ele era um eleito. E aí, olha o que diz aqui, ó, João 6, 70, 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Tá? Então, no início lá do ministério, Jesus já tinha a revelação de que Judas iria traí-lo, mas Judas não tinha traído ainda. Mas Jesus sabia que isso iria acontecer. Mas antes de trair Jesus, isso levou mais de 3 anos, né? O que ele fez? Judas ainda tinha um coração aberto para receber o que Jesus tinha para fazer. No decorrer do ministério, é que Judas começou a se deixar, ó, como é que diz aqui o texto? Se tornou. Então ele deixou, igual Ananias, ó. Por que encheu Satanás teu coração? Por quê? Por que você permitiu que isso acontecesse? Né? Ele permitiu, ele deixou que isso acontecesse.
tá? Aí é que começa a vir, né, a questão dos textos bíblicos, aonde fala que essas profecias teriam que acontecer. Ó, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Senão, o filho da perdição, tá vendo aí, ó? Lembra lá do anticristo, né? Filho da perdição, né? Para que a escritura se cumprisse. Bom, aqui é que está a problemática, né? Para que a escritura se cumprisse. Então, a escritura ela tem que se cumprir. Aí é que está a questão. Judas traiu Jesus porque estava determinado. Deus chegou lá e falou: olha, né? Eu quero que você venha trair Jesus, meu filho. Eu vou determinar que vai ser você e eu vou escrever assim, 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 assado, porque eu quero. Ou as escrituras apenas profetizaram aquilo que o pai já tinha visto na sua presciência, o que Judas Iscariotes havia escolhido pelo seu livre-arbítrio. A palavra de Deus tem a resposta. Né? A palavra de Deus tem a resposta. A gente vai ler aqui as profecias, nós vamos ler aqui, né, os textos, nós vamos ver se Judas o traiu porque Deus decidiu que ele iria trair, ou Judas o traiu pelo seu livre-arbítrio, e assim Deus, pela sua presciência, informou os profetas profetizaram, e aí isso se tornou escritura, e tem que se cumprir a escritura. Vamos ver, então, aqui o que aconteceu. Olha só. Então Judas o traíra, vendo que fora condenado, trouxe tocado de remorso. Tem traduções que diz arrependido. A palavra ali não é arrependimento de metanoia. A palavra ali, remorso, é no sentido de estar... ele é como se ele tivesse sido tocado pelo que ele fez, mas isso não gerou uma metanoia. Então a palavra ali não é arrependimento. Tá? Tem traduções que dizem arrependido, né? E tem traduções, como essa daí, que diz tocado de remorso. Eu fui ver ali no grego e não é metanoia, arrependimento. Uma outra palavra que está no sentido não de mudança de mente, mas de uma coisa momentânea ali, que não transformou. Se tivesse que fazer de novo, teria feito. Tá? Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe tocado de remorso as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos. Isso está lá em Zacarias 11:13, ó. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro pelo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata, e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Certo? Então está aqui a profecia, apenas uma questão de curiosidade, tá? Porque Mateus vai chamar Jeremias, né, como o que profetizou isso. Só que aqui ele coloca uma coisinha a mais, tá vendo aqui? Olha só. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Ele vai colocar aqui o profeta Jeremias, né? Mas a gente sabe que a profecia das 30 moedas se refere a Zacarias, 11:13. Tomar as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Então, a profecia do campo do oleiro parece estar ligada a Jeremias e a profecia das moedas parece estar ligada a Zacarias. Só que na hora de Mateus escrever, ele escreveu Jeremias, certo? Então, essa é a única resposta que nós temos, e tem um texto aí de Jeremias 19:1-2 que fala, ó, assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom. O vale do filho de Inom fica ali naquele campo ali, aonde foi comprado, né, por 30 moedas de prata, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser, e ali ele começa a fazer profecias, né, de destruição para os habitantes dali, certo? Então,
apenas a nível aqui de curiosidade, me parece que esse texto, quando Mateus fala Jeremias, ele está se referindo, focando bem mais na questão da compra do campo, né, do que pela troca, pela venda, né, de Jesus pelas 30 moedas. Tá? Fazendo ali um duplo. Citando um profeta para falar sobre duas profecias. Escolheu um. Né? Parece-me que é isso daí. Bom, voltando aqui à questão de Judas, olha que interessante, né? Olha o que diz aqui o texto. Homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, estou citando Atos capítulo 1, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Agora, olha o que diz o texto. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Olha que expressão aqui. Judas não era apenas alguém que estava ali com Jesus, ele era um amigo íntimo. Tanto é que até alguns livros apócrifos, né, gnósticos, colocam Judas como que recebeu muitas revelações. Aí é até questão de contestar também, né? Mas da onde surgiu essas ideias? Por causa de uma profecia como essa que chama ele de amigo íntimo. E pelo fato da Bíblia chamar de amigo íntimo, mostra que Jesus confiava, olha aqui, ó, confiava nele, e comia do pão dele, e levantou contra ele o seu calcanhar. Olha aí, ó, tá vendo? Jesus confiava e era amigo íntimo. Essa é a profecia. Então, olha só, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Né? Meu íntimo amigo. Lembra quando Jesus ele foi traído? O que ele fala? O que ele chama Judas de amigo. Vai, amigo, e faz o que tem que fazer, meu amigo. Né? Então, você veja que o texto fala, né? O texto profético, o contexto diz que ele confiava nele, né? Que ele não enxergava ele como inimigo, né? E mesmo assim, olha só o que diz o texto, motivo pela qual Judas entregou Jesus, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado, nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus. A morte o assalte, e vivos desçam ao Sheol, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Então, olha aqui, ó. Afronta. Ele foi afrontado. A palavra afronta aqui no hebraico, karaf, que estava reprovando ele, criticando, o censurando. Você sabe que Judas fazia parte do grupo dos zelotes, tá? Judas fazia parte do grupo dos zelotes. E Judas, ele queria que o reino de Deus viesse por meio da força e da violência, da espada. E Jesus o decepcionou. Né? Então ele foi vendo a pregação de Jesus, foi vendo a pregação de Jesus e foi percebendo, não é isso que eu estou aguardando, não é isso que eu estou esperando. Eu estava pensando que quem iria vir aqui com o Messias seria um homem, né, com força, com intrepidez, que iria tomar tudo. E isso o decepcionou. Então ele passou a caraf, a afrontá-lo, a criticá-lo, a censurá-lo, né? A reprová-lo. Ele começou a falar mal dele. Ele começou a escarnecer dele. Ele foi, Jesus, aos olhos de Judas, não era apto para ser o Messias.
Jesus, aos olhos de Judas, ele era um impostor, se fazendo de Messias, se fazendo, né, de o grande rei de Israel, quando, na verdade, ele começou a passar a ver ele com olhos diferentes. No início, ele estava ainda na esperança, né, dele ser o Messias, estava ali com ele. Mas quando ele foi percebendo o discurso, aí ele falou assim: não é esse, não. Não é esse, não é esse. Talvez por isso, Jesus deu muita atenção para ele, tentando convencê-lo, né, de que o reino de Deus primeiro teria que vir no coração das pessoas. Mas Judas não aceitava isso. Judas, como um bom zelote, ele queria, né, que a toda essa opressão romana acabasse ali naquele momento. E Jesus fosse levantar uma tropa, levantar um exército ali, e ia começar, né, a marchar contra Roma. Mas, na verdade, não foi isso. E isso decepcionou Judas, e Judas, então, passou a afrontá-lo, né? E isso fez com que ele o traísse, certo? Bom, vamos continuar lendo aqui Atos. Diz assim, ó, porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Olha aí, ó. Ele alcançou sorte nesse ministério. Foi contado conosco. Então, Judas, ele era alguém que foi contado junto com eles, né? Alcançou sorte no ministério apostólico. Deus escolheu, tá? Deus escolheu. Só que ele acabou, né, se desviando. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, ou seja, através da traição. E precipitando-se, rebentou pelo meio. A palavra precipitando-se ali, ela tem uma palavrinha no grego bem interessante que acaba trazendo uma outra conotação, né? Porque a palavra precipitar ali é erguer. E tem uma outra palavrinha ali depois do precipitar que significa de ponta cabeça, que não está ali. E aí depois vem rebentou-se pelo meio. Então, dá a entender o seguinte, que ele acabou sendo erguido, né? Ele se levantou, né? Colocou ali a forca para poder, porque Mateus fala que ele se enforcou, mas na hora que ele se jogou para poder enforcar ele, eu estou conjecturando, arrebentou e o negócio foi tão feio que ele caiu de cabeça para baixo. E isso fez com que ele se arrebentasse pelo meio. E aí, diz o texto, né? E todas as suas entranhas se derramaram. Então parecia, ele queria, na verdade, era se enforcar, ele foi se enforcar, ele foi fazer isso, Mateus fala isso, mas chegou na hora, o galho ia ter arrebentado ali, e ele capotou, né? Talvez no penhasco, não sei o que aconteceu. Ele capotou, bateu de cabeça no chão, e o estrago foi grande ali, e acabou se precipitando a ponto de ele se arrebentar pelo meio, essas entranhas começaram a aparecer. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fica deserta sua habitação e não haja quem nela habite. Tome outro seu bispado. Olha aí, ó. Tome outro seu bispado. Ele, o que é um bispo, gente? Bispo é um pastor nomeado por Deus para supervisionar, né, e cuidar das ovelhas. Tome outro seu lugar. Ou seja, ele foi escolhido para quê? Foi para atrair Jesus? Não. Ele foi escolhido na sorte desse ministério para ser um bispo, para ser um pastor. Só que ele se desviou. Se foi Deus quem quis que Judas viesse de fato a traí-lo, ou seja, foi Deus quem mandou Judas trair, então nós estamos em uma bela de uma contradição. Porque em um texto fala que Deus escolheu ele para ser bispo, e no outro texto fala que Deus escolheu ele para ser traidor? Não. Então, na realidade, pelo que nós conhecemos de Deus,
que é um Deus de amor e é um Deus que não dá o justo como culpado, o inocente como culpado e o culpado como inocente, e não é Deus que fica ali incentivando as pessoas a desobedecerem a Jesus, porque se foi o próprio Pai quem determinou que Judas o traísse, né? Então, quem na verdade quis que ele fosse traído foi o Pai. E aí Judas não tem culpa de nada. Que culpa Judas tem? Ele só estava ali cumprindo o propósito de Deus, né? Ele só estava ali obedecendo. Na verdade, Judas, ele não ele era um traidor, ele era um cumpridor de profecias. Ele não traiu nada, né? Como que ele poderia ser um traidor se ele estava ali fazendo liptis letra o que exatamente ele foi posto ali para fazer? Na verdade, ele estava ali sendo fiel, né, ao pai, segundo o pai determinou para ele. E aí, quem incentivou a traição foi o próprio pai. Foi o pai que quis que ele traísse. Isso faz parte do caráter de Deus? Não. Né? Então, o culpado não é Judas, o culpado é Deus que quis que fosse assim. Né? Logo, o que a gente entende? A gente entende que, sim, Deus escolheu Judas para ser um apóstolo, um bispo, um pastor neste ministério, mas ele se desviou desse ministério. Deus já tinha visto isso acontecer e testemunhou por meio dos profetas essa profecia. E aí, quando ele faz, é necessário que ele faça, por quê? Porque tinha que se cumprir as escrituras. Tá? Vamos ler aqui o texto, ó. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, e conversa sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Olha aí, ó. Sejam riscados do livro dos vivos. Lembra que eu falei sobre a aula do livro da vida, que não existia a expressiva livro da vida no Antigo Testamento, mas é o mesmo livro. Ó, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com justos. Salmo 69, 25 a 28. Né? Então, risca o nome dele, nome de quem? Esse que teria tendo o seu palácio desabitado. Risca o nome dele, risca. Né? Pode riscar. Né? E nem escrito com justos esteja. Ó, põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Tá vendo aí? Ele vai citar aqui dois textos, tá? Ele vai citar aqui: fica deserta a sua habitação, e não haja que nele habite. Ele está citando o Salmo 69. E tome outro seu bispado. Ele está citando o Salmo 109. E tome outro seu ofício, porque o ofício aqui no hebraico é supervisor, né? Supervisor, bispo, tá? Então, olha, Satanás estará à direita dele, vai estar o acusando, a sua oração vai se tornar em pecado. Olha, se lhe torna em pecado a sua oração, porque no início não era pecado, ele orava pelos enfermos, ele expulsava os demônios, né? Então no início não era, mas se tornou. Por que se tornou? Porque ele permitiu que Satanás entrasse nele e ele viesse a praticar obras de ímpio. Seus dias foram poucos, morreu cedo, e outro tomou, né? Outro tome o seu ofício. Aí, se você disser para mim que o ofício dele era trair, então teria que outro tomar um ofício de traidor. Mas a gente sabe que o ofício dele original não era esse. O ofício original dele era para ser um bispo, um apóstolo, um pastor, coisa que ele não conseguiu ser, porque ele se, vamos ler aqui o texto, olha aí, ó, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, olha aí, ó, se desviou para ir para o seu próprio lugar, né? Para ir para onde? Para ir para o lugar, né, dos ímpios, para ir para o lugar dos ímpios, tá? Então ele se desviou. Bom, se ele se desviou, ele estava no caminho certo no início, mas ele acabou
indo para o seu próprio lugar. Perfeito? Então, aqui está uma explicativa, né, com todos os textos possíveis que falam acerca de Judas, tá? O passo a passo de como que ele chegou a caminhar para esse desviar da fé. Não foi de uma hora para outra, não foi abruptamente. Ele permitiu que Satanás entrasse no coração dele, ele deixou que Satanás entrasse no coração dele. Jesus já sabia disso. No início do ministério, ele já tinha o conhecimento, mas mesmo assim era um amigo íntimo. Mesmo assim, Jesus não botou ele para fora. Mesmo assim, né? Você vê que todos os discípulos, né, estavam ali com eles e ele tentou, né? Bom, o fato é que Deus já sabia que isso iria acontecer e já havia alertado por meio das profecias. Jesus, como conhecedor das profecias, já sabia, né, que ele iria fazer isso. E aí, claro, não tem uma outra palavra para poder dizer, senão para que se cumprisse as Escrituras. Mas não foi a Escritura que mudou o caráter, né, de Judas. Pelo contrário, o caráter de Judas, que mudou voluntariamente, proporcionou profecias que viessem a falar isso. Certo? É isso daí. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma questão, pode colocar aqui nos comentários, curta, compartilhe, né, essa série, né, sobre livre-arbítrio, pecado para a morte, endurecer o coração, você vê que isso é paulatino, isso não acontece da noite para o dia. Isso é algo que a própria pessoa ela se deixa levar, né, pelas propostas e artimanhas do diabo. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus.